Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu quero falar sobre depressão. Eu recebi 2 pedidos e eu já estava com ideia de falar sobre isso. Eu fiz o primeiro vídeo agora há 20 segundos atrás e o vídeo deu 40 minutos. Então eu prometo que esse não vai passar de 8 minutos. Seguinte, gente, eu pesquisei aqui para poder entender, tá? E hoje, tá, no lugar que eu pesquisei ali, que eu confio, diz que 16% da população mundial já teve depressão uma vez, pelo menos. Eu não sei qual a população mundial hoje, mas deve ser em torno de, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. E isso, 16% de 1 bilhão é um número grande. E diz também que até 2020 será a segunda maior causa de morte. A primeira é infarto, né? As pessoas comem muito e elas infartam, ou se estressam e elas infartam. Então, até 2020 será a segunda maior causa de morte. Mas seguinte, como que alguém pode morrer com depressão? Como que a depressão mataria? A depressão ela é feita, tá? Eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo para vocês. A depressão ela é um desequilíbrio no cérebro. Essa foi a frase que eu achei que define depressão. Desequilíbrio no cérebro. Mas para mim o nome depressão quer dizer o quê? Você está vivendo uma fase muito boa, ou o melhor que você consegue, e você sofre uma depressão. Isso que eu entendo. Em todos os momentos que eu vi, pesquisei, realmente era isso aí. Comigo também, tá? Eu já sofri de depressão 2 vezes, mas, né, não sei exatamente como, mas eu consegui resolver isso. E aí diz aqui, ó, ela não é curada só com medicamentos. Vamos entender o seguinte, a depressão ela é feita com 3 coisas. Processos biológicos, processos psicológicos e processos sociais. Biologia é a química. Quando você vai no psiquiatra, o que ele faz é isso, ele vai dizer, deixa eu ver aqui teu cérebro. Ah, tá faltando esse receptor, tá faltando nesse neurotransmissor, tá faltando isso. Vamos tocar isso aqui. Daí o cara coloca um remedinho lá pra te melhorar isso aí. Claro que causa uma série de transtornos, tá? Por isso que muitas pessoas não gostam de tomar antidepressivos. Isso é biológico. Se você nasceu e na sua família tem alguém que tem problema de depressão, você tem mais chance de ter depressão. Se seus pais têm depressão, você tem mais chance. Se você já teve depressão, você tem mais chance. Mas isso é igual a engordar. Seus pais são gordos? Ok, você tem mais chance de engordar. Como que você não vai engordar? Não comendo besteira. Ponto. Acabou, tá? Então o biológico você entendeu que você trata com medicamento. Por isso que é importante quem tem depressão ir no médico para saber como está a sua mente. E não dizer assim, não toma remédio para depressão porque isso faz mal. Não é assim. Tá? É um trabalho muito maior. O segundo é psicológico. Na meditação a gente trabalha com a mente como ela sendo um macaco. Exatamente um macaco. Se você vê hoje, o mal do mundo é a falta de foco. O cara tá focado numa coisa, quando ele muda para outra, e não tô falando de trabalho, tô falando de vida. Ele tá trabalhando, mas lembrando da namorada, ele tá com a namorada lembrando do trabalho, ele tá em casa descansando, lembrando do dinheiro, e assim vai. Isso é o macaco que nós chamamos. Então entende que a tua mente é igual um macaco. Você acordou e o macaco tá lá. Aí você pensa, eu preciso ir trabalhar, e aí o macaco pula no trabalho. Aí lá quando vê o trabalho tá chato, o macaco pula na atividade física. Bom, depois a gente vai treinar. Aí você viu a gatinha, ele pula no relacionamento. Aí você foi comer um alimento, ele pula na alimentação. É isso que o macaco faz. Isso é psicológico, tá? Por isso que a pessoa que tem depressão, ela não deve ficar sozinha, porque ela não consegue controlar o macaco. Por isso que as pessoas que têm mais depressão são pessoas que convivem com gente infeliz. Eu sou uma pessoa que eu não permito que as pessoas fiquem do meu lado tristes. Eu não permito. Eu saio no soco se precisar, mas eu não permito. Eu estou o tempo todo enchendo o saco da pessoa para fazer ela sorrir. E já passei por diversas situações de trabalho que as pessoas me xingavam. Cara, deixa de ser feliz, me deixa triste aqui. Só que não dá. Isso é da minha família. Minha mãe também é assim e tal. E tanto que a gente tem sempre muitas pessoas próximas por causa disso. A gente é um saco, mas a pessoa não fica triste do nosso lado. É impossível. Tá? E o terceiro é social. Social é o quê? É o ambiente que eu vivo. Então vamos pensar assim, basicamente. Uma pessoa que caiu na bebida, por que ela caiu na bebida? Ela caiu na bebida por quê? Porque o cérebro dela em algum momento começou a faltar aqueles neurotransmissores, ou seja, teve um problema químico. Não vamos entrar em detalhes do que. E a partir disso, ele começou a ter pensamentos ruins. Ele começa a pensar que ele não presta, ele começa a pensar que ele não vale nada, ele começa a pensar que ele não é bom o suficiente, ele começa a pensar que ele vai ser traído. Isso é psicológico. E com isso ele começa o quê? Se afastar da namorada, se afastar do trabalho, se afastar das pessoas. Ou seja, começou com um problema químico, biológico, que passou para um problema psicológico, ou seja, começou a pensar em besteira, que foi para um problema social. Como que a gente cura uma depressão? Como que a gente previne uma depressão? A cura acontece o quê? O seu cérebro precisa estar bem, o seu cérebro faz parte do seu corpo. Como você alimenta o seu corpo? Fisicamente é com alimento, simplesmente alimento, você precisa comer bem. Então quem come mal, sim, tem muito mais chance de ter depressão. Aquele cara que está em casa triste, que está gordo com batata frita, ele fica pior.
Aquele cara que tá triste em casa e ele tá fumando, ele fica pior, porque o cérebro tá absorvendo o que ele tá ingerindo. Então, biológico é isso. Psicológico é o teu pensamento. Por isso que precisa ocupar o teu tempo. Sabe aquela frase, o mal do... O que é? Casa vazia, oficina do diabo? É verdade, totalmente verdade. Se você está em casa com 1 milhão na conta, um relacionamento bacana e 5 filhos, cara, tu tá bem, né? Porque tu tem o que tu quiser. Agora, fica em casa desempregado, sem ninguém te querendo e o teu pai doente. O que tu pensa? Meu Deus, eu sou um inútil, eu não devia estar aqui, realmente ninguém me quer. Então é isso que a gente tem que entender. Então aquele cara que caiu na bebida, ele descobriu que ele tinha um problema psicológico, né, ou seja, químico, ele não consegue ter bons pensamentos e ele bebe para não ter mesmo, ou seja, ele bebe para esquecer da vida, né, porque naquele momento, naquele ambiente ele está feliz, afinal de contas a bebida também afeta isso, né, e afeta positivamente para ele, no sentido de fazer ele se sentir mais feliz, e ele não consegue mais se vincular em um ambiente, então ele fica fora. Então, como eu disse, a depressão são 3 fatores: biológicos, psicológicos e sociais. Para mim, o mais importante é o social. Eu duvido hoje que uma pessoa que participe de um grupo, tipo uma igreja, que participe que faça parte de uma faculdade ou de uma escola, que tenha um trabalho legal, que tenha uma família boa e que tenha um bom relacionamento vai ter depressão. É impossível. Claro que a pessoa pode estar na igreja sem querer estar, a pessoa pode estar no trabalho sem querer estar, a pessoa pode estar no relacionamento sem querer estar. Por isso que eu falei, um bom relacionamento, um bom grupo. Entende? A depressão ela é uma série de 3 fatores que te afetam. Por exemplo, talvez hoje eu vou pra balada e eu vou tomar todas e vou tomar bala e vou enlouquecer, beleza? Beleza. Amanhã eu vou acordar um lixo. Só que eu tenho uma vida, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu tenho um monte de coisa na minha vida. Então eu acordo tranquilo, numa boa. Agora, se eu for pra balada, fizer tudo isso aí e no outro dia ninguém me procura, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos, eu não tenho nada, eu digo, ih, cara, e aí eu começo a me afundar. Agora, eu posso estar numa boa, né, questão biológica, mas eu começar a me afetar psicologicamente. Eu começar a ter pensamentos ruins, a minha mulher vai me deixar, vou ser demitido, a vida não é justa. E aí eu não vou durar. Agora, eu também posso ter bons pensamentos, eu posso ter uma boa química e eu não conseguir fazer parte de grupo. Eu entro numa faculdade, ninguém me aceita, eu entro num lugar, ninguém quer falar comigo. Isso também é um problema. Então a gente tem que entender isso, tá? Isso é muito importante que você entenda. A depressão, como eu disse, é uma depressão. Você estava vivendo um momento muito bom na sua vida, você perdeu um filho, sofreu uma depressão. Você estava namorando, noivando, quando vê tu encontra tua mulher lá, ou teu marido, com uma outra na cama, e aí tu sofre uma depressão. Tu estava trabalhando, seguindo a carreira, e vem um cara, passa a perna em ti e tu é demitido, tu sofre uma depressão. Todos os casos que eu vi de depressão, tá, estão ligados a isso. Eu lembro até de 2 casos bem interessantes. Um era de um cara, eu tenho um trabalho com mendigos, e ele tava lá, e aí ele cortou o cabelo com a gente lá, que é ligado a isso, nosso trabalho, e aí ele disse, cara, hoje eu vou pra casa e eu quero ver os meus filhos, porque faz 2 anos que eu não vejo meus filhos, o pensamento dele. E aí ele explicou que eu tive uma perda, eu fui demitido, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, um filho meu morreu, e eu não tive mais coragem de ver a minha família. Então, assim, ele reuniu forças para conseguir encarar aquilo, ou seja, ele teve um problema biológico, ou seja, o cérebro começou a não produzir como deveria, começou a ter pensamentos ruins, porque eu sou um inútil, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e ele se afastou do social, e aí ele teve depressão. E um outro caso que eu vejo o tempo todo é na dança. Eu trabalho com dança já há 9 anos, e eu vejo as pessoas, por exemplo, querendo ir dançar, porque a dança, querendo ou não, ela te oferece praticamente todos esses benefícios. Você tem contato com as pessoas que você abraça, você sorri, vocês muitas vezes flertam, vocês estão se sentindo bem. E isso é, né, a cura para a depressão. Então, assim, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, tá? Porque tem a parte técnica da depressão que eu quero fazer no outro vídeo para não ficar muito grande. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a depressão, como eu disse, é um desequilíbrio no cérebro que acontece a partir de uma depressão. Você sofre uma pressão negativa e com isso você começa. Se a sua estrutura biológica estiver boa, tranquilo. Se os seus pensamentos sempre foram bons, tranquilos. Se o seu ambiente for bom, tranquilo. Agora, se você já teve problema com depressão e você convive com pessoas que também têm problema, o seu cérebro não funciona direito, o seu biológico está ruim. Se você tem um cérebro bacana, mas seus pensamentos estão ruins, convivendo com pessoas negativas, tua mente vai pro chão. Se você não tem um grupo social bacana, as pessoas não te aceitam, você vai para o chão. Então, como evitar a depressão? Não se isole, tenha uma boa alimentação e uma boa rotina de vida, ocupe o seu tempo e ande com pessoas bacanas. Isso não tem erro, tá, gente? Então, assim, como eu disse, vou fazer em 2 vídeos, não quero que esse vídeo fique muito grande, mas espero que você tenha captado a ideia da depressão. No segundo, eu vou dar exemplos, tá, de casos que eu já vi e vou contar um pouquinho da minha história, como que eu entrei em depressão e como que eu me curei, tá? Então, eu vou tentar fazer esse vídeo hoje mesmo. Feito? Valeu, gente, obrigado e até mais.